Olá pessoal, boa noite. São 20 horas, tanto aqui em Fortaleza quanto aí. Nós já devemos ter uns 2 ou 3 amigos presentes. Oi, boa noite. Está me ouvindo bem? O áudio está bom? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Oi Jaime, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Ok, obrigado. Oi Janete, o áudio está ótimo? Bom. Ok. Acho que hoje seremos poucos mesmo, se a minha intuição não me trai. Vamos começar então nosso bate-papo de hoje. A gente vai falar hoje sobre corpo e preconceito. Foi o tema sugerido ontem pela nossa amiga Josi, que me provocou sobre o que falaríamos hoje, e eu devolvi a ela a provocação sobre o que falaremos. E a Josi pediu que a gente falasse sobre preconceito. Ontem foi o Dia da Consciência Negra no calendário nacional. E pareceu tanto a ela quanto a mim adequado que a gente falasse sobre isso hoje. O que o Espiritismo, o que os Espíritos teriam a dizer sobre esse assunto tão delicado ainda nessa hora do nosso mundo, do nosso país. Eu gostaria de começar recordando, infelizmente, os fatos deste ano, não só os de ontem, não só no Brasil, mas em outras nações, nos Estados Unidos, na França recentemente, por motivações religiosas, para recordar que a gente atravessa mesmo uma fase muito delicada do nosso país e do nosso mundo. Nós sabemos em Espiritismo, nós ligados ao Espiritismo, à doutrina espírita, que esse momento de transição entre as duas idades do planeta, em que a gente esforça, e os espíritos muito mais do que nós, para que a gente supere a fase chamada de provas e expiações e vá para o longo terceiro milênio em que a gente espera que se complete a fase de entrada e ingresso como mundo de regeneração. Nessa fase, todos os conceitos, todas as instituições, todas as crenças, a ciência, a religião, a filosofia, a sociedade, o direito, a economia, a sociologia, a psicologia, a medicina, todos os campos do saber e da vivência humana se encontram em conflito entre o velho e o novo ponto de vista, entre a preponderância da natureza animal e o desejo da natureza espiritual de preponderar em nós e no mundo. Como parte disso, nós vemos a permanência e até a recrudescência de movimentos de intolerância, não só no campo do preconceito de raça, por assim dizer, de etnia, de cor, estou usando o termo que se usa popularmente, mas no campo religioso. Quem não lembrará do Estado Islâmico, que parece estar, como de fato está,
bastante arraigado num passado que já deveria ter sido esquecido, em que mês sim, mês não protagoniza, não só no Oriente Médio, mas na Europa, os seus atos de intolerância com base na má interpretação do Alcorão, dos ensinamentos de Maomé. Não é? Esse é só um aspecto. Eu gostaria de começar a nossa conversa, pessoal, lembrando aquela passagem em que Jesus diz aos fariseus, aos saduceus e ao povo ali no Templo de Salomão, em que ele diz a seguinte frase: destruam este templo e eu o reerguerei em 3 dias. E os que lá estavam se perguntaram se ele não estava falando sobre o Templo de Salomão. Por isso foi considerado blasfemador. Os sacerdotes achavam que ele estava falando da destruição do Templo de Salomão. Mas na verdade ele estava falando do próprio corpo. Destruam este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Então eu queria destacar de início essa frase em que Jesus chama o corpo de templo, este templo. Em algum momento talvez a gente mal compreenda o valor do corpo para nós e como o corpo é sagrado ou deveria ser sagrado no sentido de consagrado a Deus, consagrado às coisas superiores. Jesus chama o corpo de templo e eu inauguro a nossa conversa hoje lembrando isso, essa fala de Jesus. Oi, Laís, bem-vinda. Em que Jesus chama o corpo de templo. E aqui já vai uma pequena provocação, porque se fala muito disso atualmente. Qual era, afinal, a aparência de Jesus? Se Jesus era negro ou se Jesus era branco? Bom, não se sabe exatamente qual era a aparência de Jesus. O que se sabe é que naquela região há um tipo característico, um tipo físico característico, que não é o tipo europeu, não é o tipo de olhos claros, cabelo loiro e liso. Então, provavelmente, Jesus não teria a aparência de um homem alto, loiro e de olhos claros, como alguém da Escandinávia, ou da Noruega, ou um sueco, algo assim. O que não impede que Jesus tivesse traços um pouco diferentes do que nós estamos acostumados a ver naquela região do Oriente Médio. Assim como nem todos os nordestinos têm a mesma aparência, nem todas as pessoas nascidas ali necessariamente têm a mesma aparência. Mas nós sabemos também que hoje é quase um ponto de conflito querer se dizer que a aparência de Jesus é esta ou aquela e fazer disso um motivo de briga, de conflito. É claro que quando nós, enquanto encarnações passadas, como católicos ou protestantes, o que seja, dominamos o pensamento da Europa e do Ocidente e transformamos todos os mitos à nossa feição, não só a aparência de Jesus Cristo, mas outros mitos. Nós divinizamos Maria, por exemplo, nós colocamos o aniversário de Jesus lá em dezembro, que na verdade é o aniversário do deus romano Mitra. Nós absorvemos os cultos e transformamos esse conteúdo ao nosso sabor. Então, sim, tudo bem, nós provavelmente também mudamos a aparência que Jesus de fato tinha, que o corpo físico de Jesus, nesta sua vida como Jesus ou Cristo, teria. Eu não acho que isso deveria ser um motivo de conflito, no entanto, há pessoas que dizem que Jesus era assim ou era assado. Há aquela carta atribuída ao senador Públio Lentulus, descrevendo a aparência de Jesus, que teria cabelos da cor de amêndoa, olhos da cor do mel, que teria ali na casa de 1,75 m, alguma coisa assim, que seria magro, mas também seria forte.
Eu quero só destacar isso, assim, de que a gente transformou até a aparência do corpo físico de Jesus em algo que seria importante ou não seria. Aqui acho que a Josi está colocando, pela localização onde Jesus nasceu, muito provavelmente deveria ter Artês Moreno. Não sei se vocês conhecem um poeta libanês, depois radicado nos Estados Unidos, chamado Khalil Gibran. Muita gente conhece Khalil Gibran. Khalil Gibran tem uma bibliografia linda. E 2 dos livros mais bonitos de Gibran se chamam O Profeta e O Filho do Homem. O Filho do Homem é sobre Jesus. Mas em O Profeta, Gibran coloca um desenho que ele atribui como sendo o rosto de Jesus, que ele viu em sonho por 3 vezes ou 2 vezes. Eu, Inácio, gosto muito da maneira como Gibran desenha o rosto de Jesus e atribui aquela aparência a Jesus. É um rosto forte, um cabelo negro, um nariz ao tipo oriental, os olhos escuros e um rosto muito grave, muito forte. Eu volto a dizer, não acho que isso seja... Está aqui a Maria descrevendo, lembrando que Flávio Joséfos, né, o historiador hebreu-romano, descreve Jesus também. Então, aqui é apenas para destacar esse ponto de que nós transformamos em questão de discussão até a aparência do corpo físico de Jesus, como se isso fosse tão importante assim, não é? Quando, na verdade, o que é importante é o preceito ético que ele nos traz de não fazer a ninguém aquilo que a gente não quer que seja feito a nós, algo que Sócrates já dizia, mas aí de fazer ao outro o que eu quero que o outro me faça. Muito fácil na teoria, mas esse é o nosso desafio ético de todo dia. Eu, particularmente, sou muito falho nisso. Ainda sou uma pessoa com grandes dificuldades de comportamento e vivência. No entanto, o essencial em Jesus não é o seu corpo físico, não é que cor tinham seus olhos, não é se ele era claro, se não era. Mas o fato é que, sim, ao trazermos para o Ocidente as tradições cristãs primitivas e modificá-las, nós também modificamos a aparência que provavelmente o corpo de Jesus teria. E o ocidentalizamos ao modo do norte europeu. Alto, magro, olhos brilhantes de azuis e pele brilhante, branca, não é? Não acho que essa seja a aparência dele. Mas volto a dizer, não acho que isso seja tão importante assim. Vamos avançar um pouco? Corpo e espírito, não é? Em André Luiz, nós encontramos, no decorrer de toda a obra que ele psicografa pelo Chico, muitas informações sobre os setores de nosso lar que são responsáveis pelas programações encarnatórias. E dentro da programação encarnatória, o corpo com o qual eu encarnarei está contido. Se eu serei alto, se serei baixo, se serei forte, se não serei, se meu corpo terá os órgãos sexuais masculinos ou os femininos, se meu corpo terá tal ou qual cor, ou tal ou qual aparência, assim como outros contextos da minha vida. O nível socioeconômico inicial, os pais, tudo aquilo. E André Luiz se espanta ao ver que, mesmo no mundo espiritual, mesmo no mundo dos espíritos, o corpo é reconhecido e é homenageado como um presente divino, uma dádiva, seja ela qual for. Então nós em espiritismo, não só em espiritismo, mas em todas as correntes da espiritualidade, somos desafiados a construir um equilíbrio entre saber que o corpo é só um instrumento, mas reconhecer que ele é um presente divino, que ele é maravilhoso, porque é o que nos permite estar e interagir no plano terreno. Então, ao mesmo tempo em que nós, espiritualistas, precisamos lançar um olhar de relativização do corpo, meu corpo não é tão importante, ele é apenas um corpo, ele é apenas uma veste, mas ele tem toda uma dignidade, ele tem todo um caráter de dádiva, que pede de mim uma grande veneração, um grande respeito e um grande cuidado. Na maneira como eu vivo, cuido e preservo este corpo.
André Luiz vai dizer que nós normalmente desencarnamos antes do tempo, que nós teríamos condições de viver muito mais do que nós vivíamos, salvo as mortes acidentais, mas que nós, pela falta de cuidado, de zelo com o nosso organismo, normalmente desperdiçamos a cota de energia vital que a gente recebe e desencarna antes do tempo, bem antes do tempo. Então, o fato de nós falarmos de espírito, de espiritualidade, não significa dizer que o corpo não seja muito valioso, que não mereça respeito e veneração da parte de cada um de nós que o habita e de cada um de nós que os vê nos outros. Nosso Código Penal, por exemplo, prevê que mesmo após a morte, o meu respeito ao corpo se estende e, se eu desrespeito, eu posso cometer vários tipos penais, como, por exemplo, o principal deles, que é o vilipêndio ao cadáver. Não é? Então, nós reconhecemos o corpo como uma veste, sim, no meio espírita, mas reconhecemos uma veste sagrada, como algo muito importante, muito valioso. Tanto isso é assim que os espíritos fazem um enorme esforço para que a gente não desencarne durante o processo de reencarnação, para preservar a gestação, para que a gente nasça, para que a gente permaneça, para que ali passe a infância. Claro que existem programações encarnatórias que pedem o desencarne na infância. Claro que existem mudanças de programação encarnatória que acabam fazendo com que você desencarne antes do tempo. Mas falando enquanto princípio, a orientação é que a gente, estando aqui, como diz o Chico, permaneça o máximo de tempo possível. E isso inclui valorizar e reconhecer o corpo como um presente fantástico e divino, e amar-se, seja qual for o contexto em que você se encontra dentro da sua encarnação. Eu gostaria aqui de citar um caso que eu conheci, dois casos que eu conheci de perto. Um deles de uma amiga médium, há muitos anos, em que ela me contava que no começo da adolescência, ela se observava diante do espelho e lembrava do corpo que tinha em outra encarnação, que era um corpo muito mais bonito, em que ela tinha uma aparência muito mais conforme os padrões de beleza do Ocidente, e nessa encarnação não era. E ela, nesses momentos que eram meio de transe, se reconhecia no corpo anterior e não no corpo atual, que ele era desagradável. E isso foi gerando nela um processo de depressão. Um caso semelhante é narrado também por Manuel Filomeno de Miranda, por Hermínio Correia de Miranda, naquele livro Diversidades dos Carismas, em que ele conta um caso de uma moça que também entrava nesse contexto, encarnada como pobre, encarnada em um corpo negro, lembrava de uma outra encarnação em que era uma dama da alta sociedade, conforme os padrões ocidentais de beleza, lindos, não é? Mas esse caso, narrado pelo Hermínio, era mais grave, porque ela passava o dia inteiro em prostração, num transe anímico, em que ela mergulhava no passado do corpo anterior e não aceitava o novo corpo e nem as condições do novo corpo. Isso, mais uma vez, foi gerando nela um processo mais grave de depressão que requereu intervenções até medicamentosas, além das mediúnicas e espirituais. Então, amigos, esse é o nosso segundo ponto. Primeiro, lembrar com Jesus que o corpo é nosso templo. E segundo, lembrar com André Luiz, Manuel Filomeno e Hermínio, que é um presente programado para nós, construído para nós, vivermos as nossas experiências nessa nova encarnação. Há uma questão que vai se apresentar agora como teoria, mas que em breve se apresentará como possibilidade real, de acordo com os progressos científicos, que é qual? O campo das alterações na minha estética com auxílio de novidades, recursos médicos, científicos, medicamentosos. Nós seremos desafiados em breve tempo a poder fazer grandes alterações no nosso corpo e a poder, dentro do nosso processo encarnatório, ao arrepio da programação que nos tenha sido feita, alterar em nós aspectos muito determinantes
do nosso quadro encarnatório atual. E isso vai ser nos lançado como desafio pessoal e como desafio de sociedade. Que escolha nós faremos? E aqui nós voltamos a lembrar que os Espíritos nos dizem estar programada a nossa encarnação sobre os principais aspectos, dentre eles o corpo em que eu estou encarnado naquela vida. Aqui cito um outro caso de uma amiga minha, que há um tempo me ligou, há muitos anos isso, e me perguntou: Inácio, eu queria fazer isso, fazer aquilo, eu queria tomar moderador de apetite, eu queria uma série de coisas que ela queria fazer porque não aceitava o corpo em que estava. E eu brincando, conversando com ela, eu disse: mulher, tu era Miss América na outra encarnação e agora está brigando com o teu organismo de agora. E a conversa foi assim, leve, 5 minutos. Ela sumiu, tempos depois me ligou novamente e disse: Inácio, eu pensei sobre aquilo que você disse, eu não tinha dito nada, eu tinha só brincado com ela. E resolvi não arriscar. Moderador de apetite predispõe à depressão, as outras coisas que eu queria fazer também são perigosas, geram risco de vida, eu vou aceitar o corpo em que eu estou. E desde então tem construído um processo de felicidade e aceitação com o seu organismo. O Chico, o nosso Chico, tinha aquele olho que doía muito, terrivelmente. E uma vez perguntaram a ele se os espíritos não poderiam tê-lo curado, ou se ele não se resignava com aquela deformidade do olho. E o Chico respondeu o seguinte, ele disse: esse olho para mim é uma bênção, porque eu, sempre que saio da vivência ética a que eu estou obrigado, por ser cristão e espírita, o meu olho dói muito mais do que ele normalmente dói. Então, quando eu faço alguma coisa errada, quando a minha vivência não está bem centrada na ética cristã e espírita, o meu olho dói, sangra, e eu percebo que eu não estou bem. Então eu volto para me centrar na maneira como eu devo estar vivendo e existindo. Isso não é profundo, não é? Nós temos um espírito de altas qualidades morais, que com certeza, na previsão da sua encarnação, estabelece aquele defeito físico para que aquilo lhe sirva de norte de comportamento. Então nós precisamos enriquecer o nosso olhar para recordar que o corpo é transitório, por mais que eu goste da minha aparência, por mais que eu goste do meu corpo físico, por mais que eu às vezes seja como o mito grego de Narciso, apaixonado por mim mesmo, o corpo passa, a juventude passa, a força física passa. Meu pai hoje caiu, agora há pouco recebi a notícia. E não se feriu, mas eu fico pensando assim, as limitações, e ele se magoou anteontem, ele me dizendo: meu filho, eu estou muito velho, eu não lembro mais das coisas, eu não sei porque eu ainda estou vivo. Então nós vamos recordando que o corpo é uma passagem, que a força física vai nos deixando, que a beleza passa por nós, e o que fica são as construções do espírito, as conquistas verdadeiras. Agora vamos caminhar para a parte essencial do que a gente vinha conversar hoje, sobre preconceito, não é? Corpo e preconceito. É claro que ontem foi o dia da consciência negra, embora se saiba, e mesmo os nossos amigos do movimento negro nos lembram que todo dia é dia de ter consciência, não é? A data da consciência negra é uma data para lembrar das reflexões que a gente precisa fazer, para enriquecer as nossas conversas, para gerar políticas públicas, para movimentar as reflexões, os diálogos. Todo dia é dia de termos consciência, não é? Mas agora vamos caminhar para a essência da nossa conversa. Preconceitos de cor, preconceitos sobre as escolhas da vivência da libido, da sexualidade de cada um de nós, não é? Aqui precisamos tocar em um assunto um pouco polêmico, mas que faz parte das conversas quando a gente é desafiado a falar desses assuntos. Com muito respeito, nós precisamos lembrar aquele texto que Kardec estabelece na Revista Espírita de 1862, chamado A Perfectibilidade da Raça Negra. É um texto muito polêmico,
há muitas discussões no meio espírita sobre se Kardec seria, por causa desse texto, racista. Há pessoas que dizem que sim, que Kardec teria tido uma opinião racista com esse texto. Mas é preciso lembrar algumas coisas. Vamos começar, por exemplo, lembrando que Aristóteles, o grande Aristóteles, que Platão, o grande Platão, que Sócrates, o grande Sócrates, que segundo os espíritos nos dizem, fazem parte da falange dos espíritos que organizaram o espiritismo através dos livros de Allan Kardec, mas não apenas. Vamos lembrar que esses grandes homens, Sócrates, Platão e Aristóteles, tinham como natural a escravidão. Embora a escravidão naquele tempo não fosse a escravidão cruel como foi a escravidão dos negros do século XVIII e XIX. Mas se você for ler, como eu tive o prazer de ler, em Aristóteles, ele trabalha, por exemplo, quando vai falar das mulheres, ele fala das mulheres no mesmo capítulo em que ele fala dos animais e das coisas. E para ele é aquilo inteiramente natural, porque naquela época a mulher era quase uma disponibilidade do homem. Um parêntese aqui sobre a beleza, por exemplo, Aristóteles vai dizer, não sei se não é no Ética a Nicômaco, ou se é no, acho que é no Ética a Nicômaco, ele vai dizer, por exemplo, que uma pessoa pequena não pode ser bonita, porque a beleza pressupõe que você seja alto. Olha só que coisa. Ele pode dizer, ele diz que uma pessoa pequena pode ser formosa, mas não bela. Eu brinquei muito com, às vezes ainda brinco com alguma amiga ou amigo que eu tenho que seja pequeno, e eu faço essa brincadeira. Eu disse, olha, você, segundo Aristóteles, nunca será belo, você só tem 1,60 m. É claro que isso é uma brincadeira entre amigos, mas o que eu quero lembrar é que para Aristóteles isso era verdadeiro. Se você não fosse alto, longilíneo, você não era belo, não era bonito. Podia até ser formoso, mas não era bonito, não era. Houve um tempo em que Aristóteles chegou à conclusão de que era preciso dar uniformes aos escravos de Atenas, para dar dignidade aos escravos. Olha só que pensamento. Então, ele percebeu que para cada cidadão de Atenas havia 3 escravos e que seria perigoso que todos os escravos se reconhecessem uniformizados. Então, como disse a Josi aqui, é preciso contextualizar. Se você ler, como eu tive o prazer de ler, Rousseau e o seu livro Discurso da Origem da Desigualdade, sobre a origem da desigualdade entre os homens, você vai ver que o conhecimento europeu sobre a riqueza do continente africano era quase nenhuma naquela época. Rousseau começa a falar dos negros e ele fala dos pigmeus, das tribos selvagens, desconsiderando. E até hoje nós mesmos sabemos pouco da cultura africana. Por exemplo, vocês sabiam que o mito da criação dos animais lá do Gênesis da Bíblia existe também na cultura africana de várias regiões? Mas com outros animais, não é a serpente, é o leão. Mas a criação com um primeiro homem, uma primeira mulher, a tentação, aquilo existe também na cultura africana muito antes de Moisés organizar o Pentateuco. Muito antes disso, a cultura africana já falava daquilo, mas hoje nem nós sabemos disso. Que diriam os europeus daquela época. Kardec falava com o conceito comum que se tinha naquele ambiente. E o conceito comum que se tinha era que entre os negros só havia selvageria. E a aparência decantada e valorizada não era a aparência, o biotipo dos negros, como ainda hoje não é. Então, sim, o texto de Kardec, se nós formos ler, a linguagem passa uma mensagem que hoje é considerada racista. Mas eu não posso tirar do contexto da época esse texto. Naquela época, aquele texto seria considerado normal e equilibrado. Vamos pensar que até um dia desses, a mulher não votava. E os grandes juristas do mundo achavam isso normal. No entanto, hoje nós não deixamos de considerá-los grandes juristas, porque naquela época eles defendiam aquilo que era o inconsciente coletivo, como diria o Jung. Paulo de Tarso é fantástico, divino, maravilhoso, mas nas epístolas de Paulo de Tarso, ele vai dizer que a mulher, se tiver uma dúvida sobre religião, pergunte ao marido em casa, não fale em público com outros homens,
não descubra a cabeça, não questione outras pessoas em público sobre a religião. Jesus vem e quebra esse paradigma quando ele conversa com a mulher samaritana no poço, porque você não conversava com uma mulher em público que não fosse a sua própria mulher. Jesus conversa com uma mulher no poço de Samaria. E outra coisa, conversa com ela sobre religião, que também era vedado pela lei mosaica. Então, o cristianismo, o espiritismo, vem quebrar muitos preconceitos que ainda tem. Ao tempo de Kardec, aquela linguagem era aceitável. Hoje não é mais, mas aquele tempo era. Então, nós vamos tirar do contexto o que Kardec escreveu, para não lembrar que, na época, o conhecimento europeu sobre o continente africano era pouquíssimo, quase escasso, e para os europeus, os africanos eram praticamente todos e selvagens, e brutos, e brutais. Não vamos, não é? Sim, o texto de Kardec existe, ele merece sérias observações hoje, mas na época ele era um texto adequado ao inconsciente do pensamento coletivo europeu e ocidental. Não é motivo para nós brigarmos entre nós dentro do movimento espírita. Olha aqui a Josi lembrando, no mundo oriental ainda há muitos desses costumes. O principal deles, o sistema de castas na Índia, que embora abolido legalmente, na prática continua existindo. A lei hindu acabou com as castas, mas na prática ainda existe o sistema de castas. Você não casa fora da sua casta. Apesar do Sathya Sai Baba, o grande místico hindu, amigo do Divaldo Franco, muito amigo, ter criado uma universidade para todos, um hospital para todos, apesar da Madre Teresa de Calcutá ter estabelecido lá a sua ordem e ter lutado contra o sistema de castas, apesar do Tagore, o poeta Rabindranath Tagore, que ganhou o Nobel da Paz na Segunda Guerra Mundial, que depois vem psicografa pelo Chico, psicografa pelo Divaldo, também ser parte, ele e sua família, do movimento contra as castas ainda existem no sistema hindu. Então, nós, ao relermos um texto de época, lancemos um olhar para a época, para ver que naquele contexto, aquele ponto de vista era conforme o pensamento dominante. Hoje não é mais. Hoje nós estamos reconstruindo todos os paradigmas de civilidade e dignidade humana. Tudo está sendo revisto. Mas eu não posso julgar hoje alguém que escreveu algo há quase 200 anos, conforme o meu ponto de vista de hoje, para ir condená-lo. Você era isso, você era aquilo, há 200 anos. E talvez Kardec lá de cima olhe e pense assim, puxa, mas eu escrevi aquilo há 200 anos como um estudo, de uma teoria do que eu achei que poderia ser. Assim como Rousseau, assim como Voltaire, assim como tantos pensadores daquela época, que tinham essa ideia da África e do continente africano, que hoje nós não temos. E nem temos perfeitamente ainda. Nós estamos aprendendo a descobrir a beleza e a riqueza da cultura africana. Não é? Mesmo aqui no nosso Brasil. Até que a gente chegue àquele belo ponto de tolerância, por exemplo, que há na Bahia, em que aquelas nossas irmãs da Sociedade da Boa Morte, da Fraternidade da Boa Morte, que eu saiba é assim o nome, no dia em que comemoram a sua africanidade, vão até a Igreja do Bonfim e lavam as escadarias da Igreja do Bonfim, e a Igreja Católica se abre para elas, e há uma missa especial católica para as mães de santo africanas daquela Sociedade da Boa Morte, que é o nome que elas têm lá na Bahia. Então, a gente contextualize as análises que a gente faz sobre todos os textos antigos. Eu leio Aristóteles, sei que Aristóteles, naquela época, considerava normal a escravidão, mas era naquela época. Hoje, certamente, nem Aristóteles, nem Platão, nem Sócrates pensam o que pensavam, assim como Kardec não pensa o que pensava quando escreveu aquele texto, com certeza. E aqui, só mais um parêntese, há um texto de Emmanuel sobre o papel da mulher, que é um texto hoje, evidentemente, machista, mas escrito no começo do século passado, primeira, segunda, terceira década do século passado, não era. Era o pensamento de então. E os espíritos vão mudando, também atualizando a sua maneira de pensar e de existir, não é?
Então, avançando esse ponto, vamos para Emmanuel, e aqui a questão fica mais interessante ainda e mais desafiadora. Eu perguntaria, se alguém puder responder com um joinha, quem leu A Caminho da Luz aí? A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, escrito no intervalo de cerca de 20 dias, vai tentar construir sobre a ótica dos espíritos a história humana sob a ótica do mundo espiritual. E Emmanuel vai explicar uma coisa que é desafiadora quando você lê naquele momento. Peço a atenção de vocês e peço um olhar de compreensão sobre o que eu vou dizer. Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz, em que ele conta a chegada dos espíritos de Capela à Terra, contado também por aquele outro camarada, o Edgar Armon, nos Exilados de Capela. Emmanuel vai dizer que com a chegada dos espíritos capelinos na Terra, começam a fazer parte da família humana os ascendentes das raças brancas. Eu não sei por que é que não se questiona isso também, porque se questiona o texto de Kardec sobre a perfectibilidade da raça negra, e por que é que não se conversa mais sobre isso? Porque Emmanuel diz em A Caminho da Luz que os ascendentes genéticos das raças brancas começam na Terra quando chegam os espíritos vindo de Capela. Ele vai explicar que esses espíritos começam a encarnar ali pelo Vale do Ganges, uma parte desce para o Oriente Médio, outra parte caminha para a Europa, subindo pela Ásia ali, Índia, Índia, e sobem para a Europa. E esses grandes espíritos formam os primeiros povos, os gregos, os latinos, os hebreus, babilônios, assírios, caldeus, os atlantes, que existiram, apesar do que se diz, segundo os espíritos e os historiadores, e também formam os hindu-arianos, que sobem para a Europa e são o único das grandes coletividades espirituais vindas de Capela que se harmonizam com as coletividades humanas já presentes e geram as diversas famílias civilizatórias que a gente encontra na Europa. Os primeiros bárbaros, não é? E hoje os povos franceses, os alemães, os ingleses. Não sei se eu estou falando muito rápido ou se está dando para entender. É que eu vou tentar ficar dentro do tempo de 1 hora. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Emmanuel está destacando que o corpo em si não é algo importante, é apenas a maneira como você precisa existir naquele ambiente, que aquilo não faz tanta diferença assim, não quer dizer se você é grande ou pequeno, de acordo com a coloração da sua pele. O processo de, avançando um pouco aqui, em razão da hora, nós já temos quase 20 para as 8, eu queria passar para o tema da escravidão. Não é? Só um parêntese de algo que eu esqueci de dizer. Os nazistas, os alemães nazistas, da cúpula nazista, Hitler e outros, estabeleceram certas expedições em busca das origens dos arianos e foram achar as origens dos arianos onde Emmanuel diz que elas estão, lá no Vale do Ganges, descendo pelos Himalaias, subindo pelos Himalaias. Mas o povo que lá está é o povo Shepa, é um povo negro, baixo, pequeno. Então os nazistas não acharam os arianos loiros divinos que eles desejavam, esconderam isso, mas pesquisas atuais, pesquisas recentes, mostram que Hitler determinou que expedições fossem feitas em busca das origens genéticas dos arianos e descobriram que os arianos eram os Shepas, que hoje no Nepal levam os europeus para escalar o Everest sem uso de equipamento. Sobem a pé, sem máscara, como se aquilo fosse a coisa mais fácil do mundo. Então nós sabemos muito pouco da história humana e do desenvolvimento das civilizações. O que nós sabemos com certeza é que os primeiros homens não eram loiros e de olhos azuis, eram negros, de pele escura. Não é? E não há nada de mais ou de menos nisso. Há um aspecto que eu queria lembrar, pessoal, aqui de um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem tiver lido o Brasil, Coração do Mundo, quiser dar um joinha aí para eu saber. No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos vai contar pelo Chico Xavier o processo de
descobrimento e florescimento da civilização brasileira. E resumindo, Jesus determina que os espíritos que devem encarnar no Brasil são o povo mais trabalhador da Europa, o povo negro e os indígenas que aqui já estão. Então é isso que compõe o povo brasileiro. Na época, o povo mais trabalhador da Europa eram os portugueses. Então, Hilel determina que o descobrimento das Américas, em especial do Brasil, seja capitaneado pelos portugueses. Depois, infelizmente, vêm os africanos no processo, através do processo de escravidão. Como conta muito bem aquele estudo que depois se tornou roteiro de filme chamado Amistade, do Steven Spielberg, com o Jimon Russell e o Matthew McConaughey, o Morgan Freeman e o Anthony Hopkins, um filme espetacular, que conta que sim, havia escravidão no continente africano, protagonizada pelas próprias etnias negras, que brigavam, como hoje ainda brigam. Quando Mandela e Desmond Tutu terminam com o apartheid na África do Sul, eles precisam ainda harmonizar as etnias negras, os Tutsis, os Bantus, os Hutus, que em vários países, como por exemplo em Ruanda, lutam e exterminam-se uns aos outros, se possível. Com a chegada dos brancos, o processo de escravidão dos negros assume um caráter muito pior, e nós trazemos à força os negros para o continente americano. No Brasil, houve em torno de 12 ou 15 milhões de negros foram trazidos para cá, e o nosso processo de escravidão foi um dos mais brutais e demorados da história das Américas. Mais até do que a escravidão entre os negros americanos, entre o povo dos Estados Unidos da América. Nós fomos ainda mais brutais. E esses processos, até hoje, continuam como processos obsessivos. Em nosso grupo mediúnico, em uma certa reunião mediúnica, um dos orientadores da nossa casa, e esse é um tema que a gente vai falar ainda aqui nos minutos finais, que é uma mãe de santo, que era africana e veio escravizada para o Brasil. Isso nós descobrimos muito tempo depois. Nós a chamamos de Anastácia e alguns de nós a chamam de Mãe Preta. Ela é um espírito negro, como de uma mãe de santo. E ela, sempre que há algum processo obsessivo de um antigo escravo contra alguém encarnado, e esse processo chega ao nosso pequeno grupo mediúnico, é muito comum que ela apareça e ajude no processo de doutrinação, de diálogo com o espírito. O que ela diz aos espíritos ainda em estado de aparência negra no mundo dos espíritos é: vocês estão presos no passado, esquecendo que vocês tiveram outros corpos, que o espírito em si mesmo não tem corpo, que a experiência que vocês viveram foi traumática, mas foi de resgate. E aqui eu volto para Emmanuel, porque quando levou-se a Jesus que o processo de escravidão estava sendo implementado no Brasil, e Ismael, que é o espírito que coordena o nosso país, levou a Jesus: mestre, a escravidão se instaurou no Brasil. E diz isso chorando, diz Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier. E Jesus olha para ele e diz: tenha calma, porque os processos de resgate estiveram e sempre estarão em andamento. Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz que muitos nobres romanos, escolheram para completar o seu processo de reharmonização da sua própria consciência e de resgate do seu orgulho, escolheram em nascer em corpos dos povos mais sofridos daquela época do mundo. E esses povos mais sofridos eram os povos que estavam passando pelos processos de escravidão. Hoje, nós continuamos tendo escravidão no planeta Terra. E não é apenas a escravidão pela cor mais. Nós temos o trabalho escravo, a redução de alguém à condição análoga de escravo. Vá no interior do Brasil, vá nas fazendas de plantação de cana, vá nos ermos da Amazônia e veja os seringueiros, muitas vezes
devendo tudo até a alma, independente da cor de seu corpo. Vá no grupo extremista, o Boko Haram, que chega em uma vila e sequestra 200, 300 meninas e adolescentes e as leva para serem escravas sexuais, o mesmo que o Estado Islâmico faz. Então, os processos de escravidão, os mais graves, sem dúvida, foram aqueles cometidos contra os nossos irmãos ou nós mesmos que estávamos encarnados em corpos negros. Mas esses processos não aconteceram como se ninguém estivesse observando. E embora fossem e sejam brutais, como diz o nosso Divaldo, em matéria de obsessão e de sofrimentos, há sem dúvida injustiças, mas nunca injustiçados. Então nós temos até hoje os dramas dos processos de escravidão atuando. Há ainda incontáveis espíritos que, identificados só com a sua encarnação enquanto negros, protagonizam compreensivelmente os processos de obsessão. Seus antigos senhores de escravos, seus antigos perseguidores e escravagistas, não é? Esses processos continuam e nós ainda precisamos rezar muito, trabalhar muito e nos reformar muito para que isso passe no ambiente da psicosfera do Brasil e do mundo. Infelizmente, nós não podemos falar tudo que desejamos. Tive aqui um pequeno problema na conexão. A Josi está lembrando que o Haroldo Dutra explica esse mesmo processo. Sim, nós vamos trocando o nosso corpo e vivendo as experiências que a gente precisa viver. Em razão da hora, eu pulo de tema para a gente falar sobre mediunidade e preconceito. Se existe, se não existe. Há alguns companheiros que me perguntam: e se vier um preto velho ou uma mãe de santo durante a reunião mediúnica e assim se apresente, não é? Ou de nós acharmos que a forma como a mediunidade é vivenciada no Espiritismo, conforme Allan Kardec, seja superior em essência à maneira como ela é vivenciada nos cultos de matriz africana. Sem dúvida que o aspecto, por exemplo, do sacrifício de animais é inegável que é algo ainda um pouco bárbaro, mas é preciso entender que é a maneira como eles vivenciam a sua crença. É natural que isso seja superado em breve? Sim, é natural que seja e nós torcemos por isso. Mas não há em espiritismo, em mediunidade, principalmente, nenhum preconceito com ou da presença espiritual de algum espírito que venha como alguém de natureza africana, de matriz africana. De que eu não vou ouvir, não vou ouvir agora na minha reunião mediúnica esse espírito de um preto velho que se apresentou, porque aqui o nosso grupo mediúnico, a nossa prática é espírita kardecista, nós não temos preto velho e nem mãe de santo. Não é assim, não é? Os espíritos apresentam-se como bem desejam, conforme a sua essência, a sua qualidade espiritual, e muitos nobres e grandes espíritos atuam nos ambientes dos cultos africanos, como atuam nos ambientes do culto católico, como atuam nos ambientes do culto espírita e se apresentam como desejam, como mães de santo, ou como pretos velhos, como seja. Para finalizar, pessoal, em razão da hora, eu gostaria de lembrar a vocês um fato que o Divaldo contou ano passado e correu muito no mundo espírita, talvez vocês já tenham ouvido falar disso. O Divaldo conta que, estando ele lá na Mansão do Caminho, observou que uma luz azul ficava sobre uma mulher muito pobre e negra, sentada no meio da assembleia. E que aquela mulher, quando se levantava, quando andava, aquela luz azul que saía do alto de sua cabeça e subia para o céu. E Divaldo fica impressionado com aquilo, porque percebe que aquela tonalidade azul que caracterizava aquela senhora era a ligação dela com o plano espiritual superior.
Joana de Ângeles confirma isso para ele, diz, essa senhora tem uma qualidade espiritual imensa, Divaldo. É uma senhora paupérrima, negra, mora na região do Mangue, não sabe de letras coisa nenhuma, é uma pobre lavadeira, mas você identificou bem. É a pessoa de melhor qualidade espiritual que você está vendo aqui nessas centenas de pessoas que estão no momento. Divaldo depois trata de se aproximar dessa senhora e percebe que ela tem, além das qualidades emocionais e morais, tem uma qualidade como médium passista. É uma magnetizadora de mão cheia. Tem um passe maravilhoso. E a partir de então, Divaldo passa a recorrer a ela quando é necessária alguma intervenção de um médium passista muito bom, de um coração muito rico, de um sentimento muito valioso, de uma qualidade de fluidos superior. Divaldo passa a recorrer a ela, ou direciona pessoas até ela para que recebam o passe diretamente, ou pede que ela vá até a mansão do caminho. Ela já está desencarnada. Divaldo talvez por isso tenha contado a história só agora, depois que ela desencarnou, porque os grandes médiuns têm muito respeito pela privacidade dos outros. Há aqui em Fortaleza uma médium que faz um trabalho com pessoas em situação de rua. E até onde eu sei, ela tinha uma proximidade espiritual com o Aleijadinho. O Aleijadinho é aquele artista plástico mineiro que desencarnou com hanseníase. Quando desencarnado já só tinha o toquinho das mãos, amarrava o cinzel numa mão, amarrava o martelo em outra e ia fazer as estátuas de pedra-sabão. E ele no plano espiritual com a aparência de Aleijadinho, trabalhando junto com as pessoas em situação de rua e ela percebendo a presença dele. Até que um dia, em um certo momento, ela o pega em oração e quando observa ele está transposto em luz, brilhando como se fosse um anjo. E ela olha para ele impressionada, porque ele guardava sempre a aparência do Aleijadinho, negro, pequeno. Não é? Então a gente precisa começar a transcender em Espiritismo a aparência das coisas e buscar a essência das coisas. Não há em Espiritismo nenhum preconceito, nem com a cor da sua pele, nem com a maneira como vive a sua sexualidade, nem com as suas visões políticas, nem com o nome que você dá a Deus. Nós vivemos a doutrina, graças a Deus, da liberdade, do acolhimento e da compreensão. Não há, de forma alguma, condenação à natureza de ninguém, em nenhum aspecto. O que há em doutrina espírita é o desafio dos espíritos para que a gente, entendendo a nossa condição transitória no mundo, entendendo que os nossos papéis são apenas isso, papéis, dignifique a nossa existência pelo o melhor modo de vida que nós consigamos. Os preconceitos, por assim dizer, que o cristianismo e o espiritismo nos convidam a ter, é contra o orgulho em nós, contra a vaidade em nós, contra a prepotência em nós, contra a ditadura da nossa opinião, contra a nossa grosseria para com os outros. É isso que a gente deveria combater, mas não a maneira como o meu corpo se apresenta. É claro que nós construímos uma sociedade cheia de preconceitos, em que o que é bonito é o que é novo e o que é branco e claro, que é luminoso. Mas aos poucos nós vamos desconstruindo isso, mas sem conflito. Não acho que adiante a gente brigar e de uma solução fazer um problema. O nosso discurso deve ser sempre um discurso de tolerância, de que a gente tente fechar os olhos para o exterior das coisas, das pessoas e de nós mesmos e passemos a nos encarar como espíritos em trânsito pelas experiências mais variadas da carne. São 7:55, eu vou considerando aqui encerrada de minha parte o que eu tinha a dizer. Peço perdão se eu não disse tudo o que vocês sentiam que era necessário dizer, ou que era importante dizer e eu esqueci. Mas eu volto a falar aqui como eu falo com a Josi. Eu sou só mais um espírita como vocês, tentando entender os desafios do espiritismo, e a gente
seguir adiante aprendendo uns com os outros. Nós somos todos alunos, os mestres são poucos e são outros. Não sou este pequeno cearense aqui que fala com vocês com a minha cabeça chata, não. Jaime, Janete, Josi, todos vocês, agradeço, obrigado. Um beijo no coração de cada um. E é isso, estamos por aqui. Eu acho que temos ainda mais um encontro, a Josi vai dizer. E eu sei que o centro tem se dinamizado cada vez mais em trabalho, em abordagens virtuais aqui pelo nosso tempo de pandemia. Abraços a vocês aqui da distante Fortaleza, no nosso calor e os nossos desafios também aqui de civilização, até vocês aí no sul que são nossos irmãos queridos de doutrina espírita. Vou encerrando aqui de minha parte. Um beijo a cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo, né? As mãozinhas do WhatsApp. Beijos a todos. Vou concluir aqui.